Histórias infantis. A história do Pinóquio. Em uma pequena vila italiana, cercada por florestas densas e montanhas majestosas, vive um velho carpinteiro chamado Gepeto. Ele sonha em ter um filho e, em uma noite mágica, esculpe um boneco de madeira chamado Pinóquio. Ao final da sua criação, uma estrela cadente brilha no céu, prometendo vida ao boneco. Pinóquio ganha vida e, cheio de curiosidade, explora a oficina de Gepeto. Ele se encanta com o mundo ao seu redor, mas logo percebe que ser um menino de verdade não é tão simples. A inocência de Pinóquio o leva a se meter em confusões, atraindo a atenção de figuras duvidosas. Ao sair da oficina, Pinóquio encontra um grilo falante chamado Jiminy, que se torna sua consciência. Juntos eles enfrentam o primeiro obstáculo, a tentação de ir ao teatro, onde um show encantador promete fama e fortuna. Jiminy tenta alertá-lo, mas a curiosidade de Pinóquio é mais forte. No teatro, Pinóquio é enganado por um astuto empresário que quer usá-lo para ganhar dinheiro. Ele descobre que a fama não é o que parece e acaba preso em uma armadilha. Jiminy e Gepeto, preocupado com o filho de madeira, partem em busca dele. Após escapar do teatro, Pinóquio se depara com uma floresta sombria, onde criaturas estranhas o cercam. Ele se sente perdido e sozinho, mas a coragem de Jiminy o ajuda a encontrar o caminho. Juntos, eles enfrentam os medos e aprendem sobre a importância da amizade. Em sua jornada, Pinóquio encontra uma raposa astuta e um gato trapaceiro que o convencem a ir para a Ilha dos Prazeres. Lá, ele descobre que as promessas de diversão podem ter consequências perigosas. A transformação em burro é um dos momentos mais difíceis de sua jornada. Com a ajuda de Jiminy, Pinóquio consegue escapar da Ilha dos Prazeres, mas não sem antes perder sua liberdade temporariamente. Ele percebe que a verdadeira felicidade não vem de prazeres efêmeros, mas de ser verdadeiro consigo mesmo. De volta à vila, Pinóquio encontra Gepeto, que o procura desesperadamente. O amor do pai é um farol de esperança, e Pinóquio se compromete a ser um filho melhor. No entanto, novos desafios surgem quando eles são capturados por uma grande baleia. Dentro da baleia, Pinóquio e Gepeto se reencontram e juntos elaboram um plano para escapar. A coragem e a determinação de Pinóquio brilham, mostrando que ele aprendeu a importância da família. Eles conseguem sair da baleia e retornar à vila. Ao voltar para casa, Pinóquio reflete sobre suas aventuras e as lições que aprendeu. Ele percebe que ser verdadeiro e honesto é o caminho para se tornar um menino de verdade. A bondade e a coragem são as chaves para a transformação. Em um momento mágico, a fada azul aparece e, ao ver a mudança no coração de Pinóquio, decide recompensá-lo. Com um toque de sua varinha, ela transforma Pinóquio em um menino de verdade. A alegria e a felicidade iluminam o rosto de Gepeto, que finalmente tem o filho que sempre desejou. Juntos eles vivem felizes para sempre. João e sua mãe viviam em uma casa simples, cercada por uma floresta densa e cheia de árvores altas. Um dia, a falta de dinheiro os levou a uma decisão difícil: vender a vaca da família. Com um olhar esperançoso, João partiu em busca de uma solução. No caminho, ele encontrou um estranho que ofereceu feijões mágicos em troca da vaca. Encantado com a promessa de algo extraordinário, João aceitou a troca. Ao voltar para casa, sua mãe ficou furiosa e jogou os feijões pela janela, desapontada com a decisão do filho. Na manhã seguinte, João acordou com um brilho nos olhos ao ver um enorme pé de feijão que se estendia até as nuvens. Curioso e animado, ele decidiu escalar a planta mágica. Ao chegar ao topo, ficou maravilhado com a vista de um castelo majestoso flutuando entre as nuvens. Explorando bastante o castelo, João encontrou um gigante que guardava tesouros incríveis. Entre eles, uma galinha que botava ovos de ouro e uma harpa mágica que tocava sozinha.
O coração de João disparou com a possibilidade de mudar a vida de sua mãe para sempre. Com cuidado, João decidiu roubar a galinha e a harpa. Mas ao fazer isso, o gigante acordou e começou a persegui-lo furiosamente. O garoto correu pelo castelo, sentindo a adrenalina enquanto o gigante rugia atrás dele. João conseguiu escapar e desceu rapidamente pelo pé de feijão, seu coração batendo forte. O gigante furioso o seguia de perto, mas João tinha um plano. Ao chegar ao chão, ele pegou um machado e cortou o pé de feijão com todas as suas forças. Com um estrondo, o pé de feijão começou a cair, levando o gigante junto. João assistiu, aliviado, enquanto o gigante desaparecia nas nuvens. Ele sabia que agora estava a salvo e que poderia voltar para casa com os tesouros. Ao chegar em casa, João mostrou à sua mãe a galinha e a harpa. Os olhos dela brilharam de alegria e incredulidade ao ver os tesouros. Juntos, eles começaram a viver uma vida cheia de felicidade e prosperidade. A casa simples agora estava repleta de risos e música, enquanto a galinha botava ovos de ouro. João e sua mãe se tornaram conhecidos na aldeia por sua generosidade e bondade. Eles usaram sua nova riqueza para ajudar os necessitados e espalhar a alegria. A floresta ao redor da casa parecia mais vibrante, com flores coloridas e árvores frutíferas. João aprendeu que a verdadeira riqueza não estava apenas nos tesouros, mas no amor e na felicidade que compartilhava com sua mãe. E assim, João e sua mãe viveram felizes para sempre, sempre lembrando da aventura que os levou a um futuro brilhante. O pé de feijão mágico se tornou uma lenda na aldeia, inspirando outros a sonhar grande. Em um bosque encantado, repleto de árvores altas e flores coloridas, viviam muitos animais que se reuniam para brincar e se divertir. Entre eles, havia uma tartaruga chamada Lisa, conhecida por sua determinação, e um coelho veloz chamado Flash, que se gabava de sua rapidez. Um dia, em meio a risadas e brincadeiras, Lisa desafiou Flash para uma corrida, provocando a zombaria do coelho. Flash, com um sorriso arrogante, riu da ideia de que uma tartaruga poderia vencê-lo. "Você nunca vai conseguir!" exclamou, enquanto os outros animais observavam com curiosidade. O sol brilhava intensamente e a atmosfera estava cheia de expectativa, com pássaros cantando e esquilos pulando de árvore em árvore. No dia da corrida, todos os animais se reuniram na linha de partida, animados para ver o que aconteceria. Lisa, com seu olhar focado, estava pronta para dar o seu melhor, enquanto Flash se esticava, confiante de que venceria facilmente. O sinal soou e os dois partiram, com Flash disparando à frente como um foguete. Enquanto Flash corria velozmente, Lisa avançava com passos firmes e constantes, determinada a não desistir. O bosque estava cheio de aplausos e gritos de incentivo dos outros animais que torciam por Lisa. Flash, por sua vez, decidiu que tinha tempo de sobra e, ao avistar uma sombra convidativa, resolveu tirar um cochilo. Com o coelho dormindo tranquilamente sob uma árvore, Lisa continuou sua jornada, sem se deixar abalar pela velocidade de Flash. O sol se movia lentamente no céu e a tartaruga, com seu ritmo constante, se aproximava da linha de chegada. Os animais começaram a perceber que algo estava acontecendo e começaram a murmurar animadamente. Quando Flash finalmente acordou, ele se espreguiçou e olhou ao redor, surpreso ao ver que Lisa estava quase na linha de chegada. Com um salto, ele correu o mais rápido que pôde, mas já era tarde demais. Lisa cruzou a linha de chegada, com um sorriso radiante no rosto, enquanto os outros animais aplaudiam e celebravam sua vitória. A tartaruga, ofegante mas feliz, olhou para Flash e disse: "A persistência e o esforço podem superar a habilidade natural." Flash, agora ciente de sua arrogância, sorriu timidamente, reconhecendo a lição que havia aprendido. A corrida se tornou uma lembrança valiosa para todos. Às vezes,
devagar e sempre é o melhor caminho. E assim, no Bosque Encantado, a história de Lisa e Flash se espalhou, inspirando todos os animais a valorizar a determinação e a humildade. A corrida não foi apenas uma competição, mas uma lição sobre a importância de acreditar em si mesmo e nunca subestimar os outros. E todos viveram felizes, sempre lembrando que a verdadeira vitória vem do coração. Em um reino encantado, Abu, um pequeno unicórnio de pelagem brilhante, galopava alegremente entre flores multicoloridas e árvores que pareciam dançar ao vento. Ao seu redor, fadas cintilantes e duendes travessos brincavam, criando um ambiente mágico e vibrante. Um dia, Abu percebeu que o céu estava cinza e triste, sem o arco-íris que costumava iluminar seu lar. Determinado a trazer de volta a alegria, ele partiu em uma jornada, deixando seus amigos encantados para trás. Ele atravessa campos floridos, onde fadas dançam e duendes brincam, mas logo percebe que o caminho está cheio de desafios. Na floresta mágica, Abu encontra uma ponte feita de luz, guardada por um dragão brincalhão. Para passar, ele deve contar uma piada, e com um sorriso, Abu faz o dragão sorrir, e assim conquistando a sua passagem. Mais adiante, ele se depara com um lago encantado que reflete o céu. Para atravessar, precisa resolver um enigma proposto por uma sábia raposa e com sua astúcia, Abu desvenda o mistério. Ao chegar a uma montanha coberta de nuvens, Abu encontra um grupo de pássaros que perderam suas cores. Ele usa sua magia para ajudá-los, e em troca, eles oferecem pistas sobre o paradeiro do arco-íris. Em uma caverna iluminada por cristais, Abu enfrenta um eco que tenta desviar sua atenção. Com coragem, ele ignora as vozes e se concentra em seu objetivo, seguindo em frente. Ao sair da caverna, Abu encontra um campo de flores que dançam ao som do vento. Ele se junta a elas em uma dança alegre, ganhando energia e motivação para continuar sua busca. Finalmente, Abu chega a um vale onde o arco-íris costumava brilhar. Ele encontra um velho amigo sábio, que revela que o arco-íris foi levado por um espírito travesso que queria brincar. Com determinação, Abu decide enfrentar o espírito travesso. Usando sua bondade e coragem, ele convence o espírito a devolver o arco-íris, prometendo que todos no reino se divertiriam juntos. Quando o arco-íris retorna, uma onda de cores ilumina o reino encantado. Os animais, fadas e duendes se reúnem, em celebração, dançando e cantando sob o brilho radiante. Abu, agora um herói, é cercado por seus amigos mágicos. Juntos, eles comemoram a alegria restaurada, enquanto o arco-íris brilha intensamente, trazendo felicidade de volta ao reino. O reino, antes triste, agora resplandece com cores vibrantes e risadas. Abu sorri, sabendo que sua coragem e amizade trouxeram de volta a magia que todos tanto amavam. Era uma vez uma vaquinha chamada Laura. Ela estava deitada sob a sombra de uma grande árvore, enquanto Bruce, seu melhor amigo cão, corria ao seu redor, tentando chamar sua atenção. O sol brilhava sobre a fazenda, onde cavalos relinchavam e porcos se reviravam na lama, criando um cenário vibrante e alegre. Um dia, enquanto exploravam o celeiro, Laura e Bruce encontraram um mapa antigo que falava de um ovo dourado escondido na fazenda. Com os olhos brilhando de curiosidade, eles decidiram que precisavam descobrir o que era esse ovo e onde ele estava. A primeira pista os levou até o lago, onde patos nadavam tranquilamente. Laura e Bruce tentaram conversar com os patos, mas eles só quaque-quaque e não ajudaram em nada, deixando os amigos um pouco frustrados. Seguindo o mapa, eles chegaram ao campo de flores, onde uma ovelha estava pastando. Laura perguntou se a ovelha sabia algo sobre o ovo dourado, mas a ovelha apenas balançou a cabeça, distraída com as flores. Determinados, Laura e Bruce foram até o estábulo, onde os cavalos estavam empoleirados. Um dos cavalos, chamado Relâmpago, contou que havia visto algo brilhante perto da velha árvore do pomar. Ao chegarem ao pomar, Laura e Bruce encontraram a árvore, mas estavam cercados por um grupo de porcos brincalhões. Os porcos estavam se divertindo e não deixavam os amigos se aproximarem da árvore.
Com um plano em mente, Laura começou a dançar, fazendo os porcos rirem e se distraírem. Enquanto isso, Bruce se esgueirou para perto da árvore e encontrou uma pequena caixa dourada enterrada na terra. Quando abriram a caixa, descobriram que não era um ovo, mas sim uma coleção de ovos coloridos. Laura e Bruce ficaram desapontados, mas logo perceberam que a verdadeira aventura estava na amizade que compartilhavam. Decididos a continuar a busca, eles seguiram o mapa até a colina, onde uma coruja sábia os esperava. A coruja revelou que o ovo dourado era, na verdade, um símbolo de amizade e união entre todos os animais da fazenda. Com essa nova perspectiva, Laura e Bruce decidiram organizar uma grande festa para todos os animais da fazenda. Eles queriam celebrar a amizade e a alegria que encontraram em sua jornada. No dia da festa, todos os animais se reuniram sob a grande árvore, rindo e dançando juntos. Laura e Bruce correram pelo pasto, brincando e se divertindo, felizes por terem desvendado o verdadeiro mistério do ovo dourado. Potira, uma menininha de origem indígena, brinca alegremente perto de sua aldeia, quando avista um macaquinho triste pendurado em uma árvore. Curiosa, ela se aproxima e pergunta o que aconteceu, descobrindo que o macaquinho, chamado Raio de Sol, está perdido de sua família. Com um sorriso gentil, Potira decide ajudar Raio de Sol a encontrar seu lar. Potira e Raio de Sol começam a explorar a floresta juntos, mas logo se deparam com um rio largo e turbulento. A menininha, determinada, constrói uma jangada com galhos e folhas, enquanto Raio de Sol observa admirado. Juntos, eles atravessam o rio, rindo e se divertindo, apesar do desafio. Após a travessia, eles encontram um grupo de pássaros coloridos que cantam alegremente. Potira tenta se comunicar com eles, mas os pássaros estão muito ocupados. Raio de Sol sugere que eles sigam o canto dos pássaros, acreditando que isso pode levá-los à sua família. Enquanto seguem o canto, Potira e Raio de Sol se deparam com uma caverna escura e misteriosa. Com um pouco de hesitação, Potira decide entrar, segurando a mão do macaquinho. Dentro da caverna, eles encontram desenhos nas paredes que contam a história da floresta e de seus habitantes. Saindo da caverna, eles se deparam com uma grande árvore caída que bloqueia o caminho. Potira, com coragem, começa a empurrar a árvore, enquanto o Raio de Sol a incentiva. Juntos, eles conseguem mover a árvore e continuar sua jornada. Logo, eles chegam a uma clareira iluminada pelo sol, onde encontram um grupo de macacos brincando. Potira se aproxima e pergunta se alguém viu a família de Raio de Sol. Os macacos, simpáticos, oferecem ajuda e se juntam à busca. Enquanto caminham juntos, Potira e os macacos enfrentam um desafio, um terreno lamacento que parece impossível de atravessar. Com criatividade, Potira usa folhas grandes como pranchas para deslizar sobre a lama. Raio de Sol e os outros macacos seguem sua liderança, rindo e se divertindo. Depois de atravessar a lama, eles ouvem um barulho familiar, o chamado da família de Raio de Sol. Potira e seus amigos correm em direção ao som, cheios de esperança. O coração de Potira bate forte, sabendo que estão perto de encontrar a família do macaquinho. Finalmente, eles chegam a uma praia deslumbrante, onde Raio de Sol avista sua família brincando nas ondas. Com lágrimas de alegria nos olhos, ele corre em direção a eles, enquanto Potira observa com um sorriso no rosto. A felicidade de Raio de Sol é contagiante e Potira sente que cumpriu sua missão. Após o reencontro, a família de Raio de Sol agradece a Potira por sua bondade e coragem. Ela se despede do macaquinho, prometendo que sempre será sua amiga. Com o coração cheio de alegria, Potira começa a voltar para sua aldeia, sabendo que fez a diferença na vida de alguém. Enquanto caminha de volta, Potira reflete sobre a aventura e as lições que aprendeu. A floresta parece mais viva e cheia de cores, e ela sorri ao lembrar dos momentos divertidos que viveu ao lado do seu novo amigo Raio de Sol. Era uma vez uma ovelhinha chamada Pompom, que sonhava em ser dançarina. Ela vivia em uma fazenda vibrante, cercada por cavalos majestosos, porcos brincalhões
galinhas tagarelas e outras ovelhas que pastavam tranquilamente. O sol brilhava sobre os campos verdes, criando um cenário perfeito para seus sonhos. Pompom ensaiava todos os dias, girando e pulando entre as flores, mas os outros animais riam dela, dizendo que uma ovelha nunca poderia ser uma dançarina de verdade. Mesmo assim, Pompom não desistiu e continuou a praticar, determinada a mostrar seu talento. Um dia, enquanto dançava perto do estábulo, um cavalo elegante se aproximou. "Por que você não se junta a nós em uma corrida?" ele sugeriu, rindo. Pompom sorriu, mas seu coração estava focado na dança. As galinhas, sempre curiosas, começaram a zombar. "Ovelhas dançarinas? Isso é um sonho impossível!" cacarejavam. Pompom sentiu a tristeza, mas decidiu que não deixaria que isso a parasse. Certa manhã, Pompom encontrou um velho porco que a observava dançar. "Você tem um brilho especial, pequena ovelha", ele disse. Suas palavras encorajaram Pompom a continuar acreditando em si mesma. Com o tempo, Pompom começou a criar sua própria coreografia, misturando saltos e giros. Ela se sentia mais confiante, mas os outros animais ainda a desafiavam. "Você nunca vai ser uma dançarina de verdade", gritavam, mas Pompom apenas sorria. Finalmente chegou o dia da grande festa da fazenda. Todos os animais estavam animados, e Pompom decidiu que era a sua chance de brilhar. Com o coração acelerado, ela se preparou para dançar diante de todos. Quando a música começou, Pompom subiu ao centro do palco improvisado. Ela dançou com graça e alegria, seus movimentos fluindo como um rio. Os animais pararam para assistir, surpresos com a beleza de sua performance. A cada passo, Pompom sentia a energia da dança pulsar dentro dela. Os outros animais começaram a aplaudir, e a fazenda se encheu de aplausos e gritos de encorajamento. Pompom sorriu, sabendo que finalmente estava realizando seu sonho. Ao final da apresentação, todos os animais se reuniram ao redor dela, admirando sua coragem e talento. "Você é uma verdadeira dançarina, Pompom", disseram agora cheios de respeito. A ovelhinha havia provado que com determinação e amor, qualquer sonho pode se tornar realidade. E assim, Pompom dançou sob as estrelas, rodeada por amigos que agora acreditavam nela. A fazenda nunca mais seria a mesma, pois a ovelhinha havia mostrado que a verdadeira dança vem do coração. Digo, o leão majestoso dorme tranquilamente em sua caverna, cercado por árvores altas e folhas verdes que dançam ao vento. A luz do sol filtra-se através das copas, criando um ambiente sereno e acolhedor. Um pequeno ratinho, curioso e ágil, passa correndo perto da caverna de Digo, fazendo barulho. O leão, despertando de seu sono, abre os olhos e, ao ver o ratinho, sente a fome crescer dentro de si. Digo se levanta lentamente, preparando-se para capturar o ratinho, mas o pequeno ser implora: "Por favor, não me coma, eu sou apenas um ratinho." O leão hesita, sentindo pena do frágil animal. Com um suspiro profundo, Digo decide deixar o ratinho ir embora, dizendo: "Vá, pequeno amigo, e que você tenha uma vida longa." O ratinho, aliviado, agradece e promete que um dia retribuirá a bondade do leão. Enquanto o ratinho se afasta, Digo observa a floresta vibrante ao seu redor, cheia de vida e cores. Ele se sente feliz por ter poupado uma vida, mesmo que fosse apenas a de um ratinho. Dias se passam e Digo explora a floresta, sentindo-se livre e forte. Mas de repente, ele se vê preso em uma rede armada por caçadores, lutando para se libertar. Desesperado, Digo ruge, mas a rede é forte e ele não consegue escapar. A floresta, antes tão acolhedora, agora parece um labirinto de armadilhas. O ratinho, que estava por perto, ouve os rugidos de Digo e corre em direção ao som. Ele reconhece a voz do leão e decide que é hora de cumprir sua promessa. Chegando à cena, o ratinho vê Digo preso e rapidamente começa a roer as cordas da rede. "Segure firme, Digo",
Eu vou te ajudar, ele grita determinado. Com esforço e coragem, o ratinho consegue cortar as cordas e Digo finalmente se liberta. O leão, surpreso e grato, olha para o pequeno amigo com admiração. Você realmente cumpriu sua promessa, pequeno amigo, diz Digo, sorrindo. O ratinho, feliz por ter ajudado, responde: a amizade é a maior recompensa. Juntos, Digo e o ratinho caminham pela floresta, rindo e compartilhando histórias, agora inseparáveis. A floresta, cheia de árvores e vida, testemunha o início de uma linda amizade. Era uma vez uma menininha chamada Lúcia, que adorava brincar no quintal. Um dia, enquanto jogava sua bola, ela a viu rolar em direção ao bosque e decidiu segui-la. Ao entrar no bosque, Lúcia ficou maravilhada com a beleza ao seu redor. Fadas dançavam entre as flores coloridas, e a luz do sol filtrava-se através das folhas. Enquanto explorava, Lúcia encontrou um unicórnio de pelagem brilhante. Ele a convidou para um passeio e juntos voaram sobre um lago cintilante. De repente, uma tempestade mágica surgiu e Lúcia se perdeu. Ela se deparou com um grupo de coelhos falantes que a ajudaram a encontrar o caminho. Os coelhos a levaram até uma árvore gigante, onde uma sábia coruja ofereceu conselhos. Lúcia aprendeu que a coragem e a amizade eram essenciais para voltar para casa. Continuando sua jornada, Lúcia encontrou uma fada que estava triste. Juntas, elas resolveram um enigma que trouxe de volta a alegria da fada. A fada, grata, deu a Lúcia uma poção mágica que a ajudaria em sua jornada. Com um sorriso, Lúcia seguiu em frente, mais confiante do que nunca. Logo, Lúcia chegou a um campo de flores que dançavam ao vento. Ali, fez amizade com um grupo de animais encantados que a acolheram calorosamente. Mas ao tentar atravessar um riacho, Lúcia escorregou e caiu na água. Os animais rapidamente a ajudaram a se levantar, mostrando que juntos eram mais fortes. Com a ajuda de seus novos amigos, Lúcia encontrou um caminho iluminado que a guiou de volta. Ela percebeu que cada obstáculo a tornava mais forte e mais feliz. Finalmente, Lúcia avistou a saída do bosque e correu em direção à luz. Com a bola em mãos e o coração cheio de alegria, ela sabia que nunca esqueceria aquele mundo encantado. Era uma vez 3 irmãos porquinhos que viviam felizes na floresta. Decidiram que era a hora de construir suas próprias casas. O primeiro porquinho, preguiçoso e apressado, fez sua casa de palha. É rápido e fácil, pensou ele satisfeito. O segundo porquinho, um pouco mais prudente, escolheu construir sua casa com madeira, pois achava mais segura que a de palha. Vai demorar um pouco mais, mas será melhor, afirmou convencido. Já o terceiro porquinho, o mais dedicado e inteligente dos 3, decidiu fazer uma casa de tijolos. É a casa mais forte, vale o esforço, garantiu, enquanto trabalhava sem parar. Logo, um lobo faminto que rondava a floresta descobriu o aroma delicioso dos porquinhos. Ele achou a primeira casa de palha e tentou com sua temida habilidade. Soprar, vou soprar e derrubar. E assim a casa de palha foi ao chão, forçando o primeiro porquinho a correr para a casa de madeira do irmão. O lobo, faminto e determinado, foi atrás e soprou a casa de madeira. Era mais resistente, mas não o suficiente. O lobo soprou novamente e a derrubou. Os 2 porquinhos buscaram refúgio na casa de tijolos do terceiro irmão. O lobo, não disposto a desistir de sua refeição, chegou à casa de tijolos e bufou com toda a sua força. A casa permaneceu firme. Tentou mais e mais vezes, até ficar completamente sem fôlego. Determinado a pegar os porquinhos de qualquer maneira, tentou entrar pela chaminé. Contudo, o terceiro porquinho, sempre esperto, já havia preparado uma panela fervente na lareira. Ao deslizar pela chaminé, o lobo caiu direto na panela quente e fugiu uivando de dor. Os 3 porquinhos festejaram juntos na casa de tijolos, gratos pela sabedoria do irmão mais novo. Aprenderam que a paciência e o trabalho duro são recompensados e viveram felizes e seguros para sempre.
A coragem dos coelhinhos. Era uma vez, em uma floresta densa e cheia de árvores altas, uma mamãe coelho que decidiu sair em busca de comida para seus coelhinhos. Antes de partir, ela reuniu todos e disse: "Não abram a porta para estranhos." Com um último olhar protetor, ela saiu, deixando os coelhinhos sozinhos em casa. Os coelhinhos animados começaram a brincar e explorar a casa. De repente, um lobo astuto apareceu na porta, disfarçado de mamãe coelho. Ele bateu, imitando a voz da mãe, mas os coelhinhos desconfiados decidiram não abrir. O lobo frustrado se afastou e começou a pensar em um plano. Ele encontrou um pote de mel e lambuzou a boca, tentando parecer mais convincente. Quando voltou, os coelhinhos sentiram um cheiro doce e ficaram intrigados, mas ainda hesitaram. Enquanto isso, os coelhinhos se reuniram e discutiram o que fazer. O mais velho sugeriu que eles olhassem pela janela antes de decidir. Ao espiar, viram o lobo com a boca melada e perceberam que algo estava errado. O lobo, percebendo que os coelhinhos não iriam abrir a porta, decidiu usar um truque. Ele se disfarçou com um avental branco e tentou enganar os coelhinhos novamente. Mas ao ouvir sua voz rouca, eles se lembraram das palavras da mamãe. Os coelhinhos, determinados a proteger a casa, decidiram se unir. Eles pegaram objetos da casa, como uma vassoura e um balde para se defender. Com coragem, eles se posicionaram perto da porta, prontos para enfrentar o lobo. Quando o lobo finalmente tentou entrar, os coelhinhos gritaram juntos: "Saia daqui, lobo malvado!" Surpreso com a união deles, o lobo hesitou e recuou. Ele não esperava que os coelhinhos fossem tão corajosos. O lobo, irritado, decidiu tentar uma última vez. Ele pulou pela janela, mas os coelhinhos estavam prontos. Com um golpe rápido da vassoura e um balde na cabeça, eles conseguiram derrubá-lo. Finalmente, o lobo, derrotado, fugiu da casa, prometendo nunca mais voltar. Os coelhinhos exaustos se abraçaram e comemoraram sua vitória. Quando a mamãe coelho voltou, encontrou a casa em festa e ouviu a história heróica de seus filhotes. Com um sorriso orgulhoso, a mamãe coelho os abraçou e disse: "Viram como é importante ouvir os conselhos da mamãe?" Os coelhinhos aprenderam a lição e prometeram sempre se proteger e confiar uns nos outros. E assim viveram felizes e seguros na floresta. Alice no País das Maravilhas. Era uma vez uma jovem garotinha que se chamava Alice. Um belo dia, Alice estava sentada à beira de um rio, observando as flores dançarem ao vento. De repente, um coelho branco apressado passou correndo, murmurando sobre um compromisso. Curiosa, Alice decidiu segui-lo, mergulhando em um buraco profundo. Ela caiu em um túnel escuro, cercada por luzes cintilantes. Ao aterrissar, encontrou-se em um jardim mágico, repleto de flores falantes. As flores a alertaram sobre a rainha de copas, que não tolerava desobediência. Alice caminhou até uma mesa de chá, onde o chapeleiro maluco e a lebre de março discutiam sem parar. Eles a convidaram para se juntar a eles, mas Alice percebeu que o tempo estava parado. Com um sorriso, ela se despediu e seguiu em frente. No caminho, encontrou um gato de Cheshire que aparecia e desaparecia. Ele a desafiou a resolver um enigma para continuar sua jornada. Com determinação, Alice respondeu corretamente e ganhou um mapa do País das Maravilhas. Ao atravessar uma floresta encantada, Alice se deparou com um grupo de cartas de baralho jogando croquet. A rainha de copas estava furiosa e Alice teve que usar sua astúcia para escapar de sua fúria. Com um truque, ela fez as cartas se virarem contra a rainha. Mais adiante, Alice encontrou um campo de cogumelos que a ajudaram a mudar de tamanho. Ela teve que enfrentar um enorme lagarto que guardava a passagem. Com coragem, ela o convenceu a deixá-la passar, prometendo voltar para visitá-lo. Em uma clareira, Alice encontrou a tartaruga sábia que lhe contou histórias sobre coragem e amizade. Inspirada, Alice decidiu que não deixaria o medo a deter.
a tartaruga a presenteou com uma pena mágica para ajudá-la em sua jornada. Ao chegar ao castelo da Rainha de Copas, Alice foi desafiada e a um jogo de xadrez. Com cada movimento, ela teve que superar suas inseguranças. Com inteligência e estratégia, ela venceu, ganhando o respeito da rainha. Por fim, Alice se viu em um labirinto de espelhos, onde cada reflexo mostrava uma versão diferente dela mesma. Ela teve que confrontar suas dúvidas e inseguranças. Com um grito de determinação, ela encontrou a saída. Ao sair do labirinto, Alice encontrou o coelho branco novamente, que a guiou até a saída do País das Maravilhas. Ele a agradeceu por sua coragem e a convidou a voltar sempre que quisesse. Com um aceno, Alice se despediu e começou a voltar para casa. Finalmente, Alice acordou em seu quarto, cercada por seus brinquedos e livros. Ela percebeu que tudo não passara de um sonho, mas as lições e experiências que viveu a acompanhavam. Com um sorriso no rosto, Alice sabia que a verdadeira aventura estava dentro dela. Histórias infantis. O patinho na escola. Era uma vez em um lindo lago. Vivia uma família de patinhos. A mamãe pato comunicou seu filhinho mais novo, Vicky, que já era a hora dele ir para a escola. Vicky ficou assustado com a ideia de deixar sua mamãe e fazer novos amigos, mas ela o encorajou a enfrentar seus medos. Na manhã seguinte, Vicky saiu de casa com um pouco de insegurança, olhando para a escola ao longe. Ao chegar lá, viu muitos patinhos brincando e ficou tímido, sem saber por onde começar. A mamãe deu um beijo e desejou sorte, incentivando Vicky a tentar. Na sala de aula, Vicky se sentiu um pouco perdido entre tantos patinhos novos. Um grupo de patinhos começou a brincar de esconde-esconde e Vicky hesitou, com medo de se juntar. Então, uma patinha gentil o convidou para brincar e ele aceitou com um sorriso tímido. Durante a brincadeira, Vicky tentou se encaixar, mas tropeçou e caiu. Ele se sentiu triste e pensou em voltar para casa. A professora percebeu e veio ajudá-lo, dizendo que todos cometem erros e que ele era muito corajoso por tentar. Depois, Vicky foi convidado a participar de uma atividade de pintura. Ele tinha medo de não fazer direito, mas sua nova amiga o incentivou a usar cores vibrantes. Vicky se sentiu feliz ao criar uma linda obra de arte e perceber que podia aprender coisas novas. Na hora do lanche, Vicky percebeu que tinha esquecido seu lanche em casa. Um patinho gentil compartilhou um pedaço de pão com ele, fazendo Vicky se sentir acolhido. Ele agradeceu, percebendo que fazer amigos era mais fácil do que imaginava. Mais tarde, na roda de histórias, Vicky ouviu uma história divertida contada por uma professora animada. Ele riu bastante e se sentiu parte daquele grupo especial. A partir daquele momento, ele começou a se sentir mais confiante e feliz na escola. Ao final do dia, Vicky foi para casa com um sorriso enorme no rosto. Ele contou para sua mamãe tudo o que tinha lhe aprendido e as novas amizades que fez. A mamãe pato ficou muito feliz e orgulhosa, sabendo que seu filhote tinha enfrentado seus medos. Vicky agradeceu à mamãe por ter colocado na escola, entendendo o quanto era importante aprender e fazer novos amigos. Ele percebeu que, mesmo com obstáculos, a escola era um lugar de descobertas e diversão. E assim, ele terminou o dia cheio de alegria e esperança para as próximas aventuras. E esse é o final da nossa história. Se inscreva no canal para ouvir mais e não esqueça de deixar seu like no vídeo. Até mais!